Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Meu irmão, minha irmã, estamos na oitava da Páscoa. Uma feliz ressurreição para você, para sua família, para os seus colegas de trabalho, para aquelas pessoas que você estiver em contato neste dia. Hoje, 5 de abril, e o nosso palavra por palavra é tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. É o Evangelho da liturgia da missa de hoje, da liturgia da palavra, em que nós escutamos mais uma narrativa da experiência com o ressuscitado. E é uma dupla experiência. São dois caminhos que estes versículos do capítulo 28 de Mateus nos apresentam. A experiência das mulheres e a experiência dos soldados e das autoridades. E é esta maneira que eu gostaria de partilhar com você nesse momento, nesse dia de graça, para que possamos juntos optar e oxalá optar pelo caminho certo. O texto começa dizendo que as mulheres, após terem tido a experiência da ressurreição, elas partem depressa do sepulcro. Elas não ficam no lugar da morte. E aí já é a primeira mensagem. Nós não podemos jamais ficar aonde está a morte. Nós precisamos sim ir para levar a vida, mas jamais ficar ao lado da morte e de quem defende uma cultura de morte. Nessa caminhada apressada, elas correm com grande alegria para dar a notícia aos discípulos, a notícia de que ele havia ressuscitado. Nesta caminhada de volta, nesta ida aos discípulos, à comunidade, o próprio Jesus de repente vai ao encontro delas e verbaliza aquilo que elas estavam sentindo. Alegrai-vos. É um imperativo, é uma palavra de ordem. Alegrai-vos. As mulheres se aproximam, se prostram diante dele, de Jesus, abraçando os seus pés. Essa palavra alegrai-vos, juntamente com esta não tenhais medo, é o nosso imperativo de hoje. A alegria, que não é do esbanjamento, não é da confusão, não é da farra, não é da balada, não é do deboche, não é da indiferença, não é apenas das piadas, das anedotas que contamos, é a alegria do Evangelho, que se torna Evangelho da alegria. É a alegria de saber que o nosso Deus venceu a morte e com ele nós também venceremos tudo o que é de morte e para irmos para a eternidade, para experimentarmos já a eternidade e depois, quando concluirmos nossa jornada, experimentá-la em plenitude. Esta palavra, alegrai-vos, não tenhais medo, não significa não nos cuidarmos. Estamos em tempo de pandemia e precisamos cuidar cada vez mais. Não só neste tempo, mas principalmente precisamos assumir a dinâmica do cuidado. E junto com essas duas palavras, as mulheres e nós recebemos uma terceira palavra. Ide e dizei aos meus discípulos, aos meus irmãos, que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. A Galileia que não é lugar geográfico, a Galileia que não é um lugar apenas lá na Terra Santa,
mas a Galileia, aonde estão as pessoas que mais precisam deste anúncio. Aonde estão os sofredores, aonde estão os necessitados, aonde estão os abandonados, os sem voz, os sem vez. Todos nós precisamos ir à Galileia. Todos nós que fazemos a experiência do ressuscitado e cremos na ressurreição, precisamos ir até a Galileia. Precisamos sair de Jerusalém, sair do lugar aonde estão as forças contrárias ao Evangelho, para ir ter com o ressuscitado. A Galileia é sempre o lugar do encontro com o ressuscitado. E esse encontro nós fazemos com os irmãos e as irmãs, aqueles que mais precisam, aqueles que são o rosto de Cristo crucificado, ressuscitado. Eu dizia que existem duas maneiras, duas propostas nesse evangelho. A segunda é a proposta dos soldados e das autoridades religiosas. Diante da experiência da ressurreição, as autoridades incentivam que os soldados contem uma mentira, fomentem um boato. Inclusive o texto diz um boato que permanece até o dia de hoje. As autoridades pagam uma grande quantia para que se mantenha a mentira. Por isso, meus irmãos, qual é o caminho que vamos escolher? Escolhemos ficar no caminho do dinheiro? Não estou falando mal do dinheiro. O dinheiro é importante, o dinheiro serve para socorrermos as pessoas, o dinheiro serve para termos uma qualidade de vida um pouco melhor, o dinheiro serve para sermos instrumentos de bem, de bênção na vida das pessoas. O dinheiro bem aplicado serve para multiplicar a esperança, a qualidade de vida, o cuidado, a generosidade. Mas do jeito como os soldados receberam, do jeito como as autoridades religiosas fizeram, ele se torna um Deus. E nós não podemos servir a esse Deus. É aqui no Evangelho de Mateus que o Cristo já havia nos alertado. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Tomara que hoje, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de viver, com a nossa esperança, com a nossa alegria, façamos a experiência que as mulheres de outrora fizeram, a experiência do ressuscitado que nos traz a alegria, a experiência da alegria do Evangelho e do Evangelho da alegria. Levemos, queridos amigos, esta experiência, a experiência de Cristo ressuscitado, causa da nossa alegria. Levemos no coração, levemos também aos irmãos e às irmãs. Muito obrigado pela sua comunhão neste dia. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. Muito obrigado a você que compartilha os conteúdos que aqui postamos. Fiquem todos com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na alegria dele passamos este dia. Vivamos na certeza de que ele é a nossa alegria. Até amanhã com as bênçãos do Senhor.